Glória a Deus, queridos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o tempo de angústia. Não sei se vocês já ouviram falar do pequeno tempo de angústia, né? Que os livros da senhora White de vez em quando abordam. Um tempo que vai nos preparar para o grande tempo de angústia. Talvez esses momentos que a gente tem vivido ultimamente, essas provações, está aqui o meu irmão para não me deixar mentir, a nossa família geral, todos os meus irmãos, os meus sobrinhos, todos mergulhamos ultimamente numa série de provas, de dificuldades. E a gente começou a questionar na família, né? Senhor, eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Sabemos que ainda não é aquela grande angústia, a angústia de Jacó, que já já o meu irmão vai abordar. Mas sabemos que nós estamos sendo preparados, provavelmente, por esse pequeno tempo de angústia agora para algo maior, algo que está por vir. O texto que eu gostaria que vocês lessem comigo, quem tiver Bíblia aí e quiser acompanhar, está em Daniel 12, verso 1, que faz anúncio desse grande momento, desse momento tão especial para o povo de Deus e que alguns até têm medo, né? Alguns até têm medo deste momento. Mas hoje a gente vai falar algumas coisas que vão trazer para a gente certa segurança no que diz respeito a dificuldade que será passar por esse momento. Daniel 12, verso 1 diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Que promessa maravilhosa, hein? Todos aqueles que estão escritos em seu livro serão libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ellen White fala no livro O Grande Conflito que isso vai acontecer exatamente após uma outra ocorrência. Olha o que ela diz aqui. Quando a terceira mensagem angélica terminar de ser pregada, né? O povo de Deus terá concluído a sua obra, a sua missão. Os fiéis receberam a chuva serôdia e estão preparados para os tempos difíceis à sua frente. Então, primeira coisa que eu queria que você pensasse aqui agora comigo, era sempre esse texto que me trazia paz de espírito quando eu pensava nas dificuldades do último tempo. Sabe aquela citação dos 144 mil, que eles são especiais porque eles vêm da grande tribulação e passarão por um momento que nenhum outro grupo passou em todo o período, desde quando o homem caiu em pecado? Talvez essa singularidade deste grupo específico, apontado em Apocalipse, tenha a ver com a gravidade desse momento, com a dificuldade de superá-lo. No entanto, nós teremos também uma provisão, uma concessão do Espírito, que a gente conhece como chuva serôdia, que vai nos habilitar ou nos capacitar para passarmos por essa prova que muitas pessoas ainda têm medo, né? Sempre que a gente fala de tempo de angústia, tem gente que pensa assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou passar por isso? Quando Jesus disser no santuário, feito está, continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se, como está escrito lá em Apocalipse 22, verso 11. Isso aqui nos revela que Cristo terminou o seu processo de expiação no céu. E quando isso acontece, agora quem está nas mãos de Deus deve continuar estando nas mãos dele. Suas atitudes, suas obras o seguirão. Eles se acostumaram a viver à vista de um Deus santo. Cuidaram de estar conscientes a respeito da presença de Deus que está em toda parte, essa presença da qual nós não podemos fugir. Então eles conscientizaram as suas mentes de que Deus está com eles e continuará com eles. E a partir de agora, com a porta da graça fechada, o povo de Deus receberá um selo, que é o selo do Espírito Santo, para atravessar esse momento. É por isso que o povo de Deus pode confiar e esperar seguro por este momento. Ele vai ter a sua dificuldade,
vai ser complicado, porque apesar de termos o Espírito Santo, o selo do Espírito, nós seremos lançados para um último momento de prova. E essa prova, esse tempo de angústia será gerado, esse nosso sofrimento mental será gerado por uma dúvida. A principal dúvida do tempo de angústia, qual será? Você sabe aí. A pergunta que nós iremos fazer para nós mesmos, né? Essa reflexão interna. Será que eu confessei a Deus todos os meus pecados? Será que todos os meus pecados foram perdoados? Será que agora que a porta da graça está fechada e você não tem mais nenhuma dúvida disso, porque as pragas já estão caindo? Então, se já estão caindo, você tem a noção, você que estudou sobre isso a vida inteira na sua igreja, agora você sabe, as pragas estão caindo, já não tem mais jeito. Então, Senhor, o que será de mim? Essa é uma dúvida que vai gerar um certo medo e uma certa angústia. Mas não é uma angústia como essa que a gente está sentindo agora, não. É algo muito mais profundo. É algo muito mais intenso. As pessoas de quem o Espírito de Deus foi retirado, olha que coisa, continuarão a praticar as formalidades da religião. Olha para mim agora, presta bem atenção nisso. O Espírito Santo é derramado sobre um grupo que vai passar pela grande tribulação e o tempo de angústia, e um outro grupo, o Espírito Santo se retira. Então, aquela expressão que o Espírito Santo se retirará da terra, a gente precisa ter cuidado com ela, porque muita gente pensa que o Espírito Santo vai sair e vai deixar todo mundo sem a sua influência. Não. De uns o Espírito Santo sairá, em outros o Espírito Santo tomará posse completa. Mas aqui nós estamos lendo no grande conflito que aqueles que resistiram à voz do Espírito Santo, insistentemente, persistentemente insistiram em não ouvir a voz do Espírito Santo, essas pessoas continuarão com a sua vida formal, religiosa. Não sentirão o que aconteceu, não saberão que o Espírito Santo foi deles para sempre retirado. Que coisa terrível quando eu penso nisso. Então eles vão continuar com a formalidade da religião. E talvez seja esse grupo que vai dizer ao Senhor, quando ele aparecer nos céus: por que eu não estou do lado dos salvos? Em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. Mas Deus já terá separado esses dois grupos e dirá para esse grupo que perguntou: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Desde o momento que o Espírito Santo se retirou deles, eles continuaram na prática do pecado. Mas apesar de praticarem o pecado, também continuaram a prática da religiosidade formal. Que coisa, não? Você percebe a necessidade de termos a clareza do Espírito Santo em nossas mentes, a consciência cativa do Espírito Santo, para que a gente entenda o que está acontecendo nesse momento de grande angústia? Então, o último texto que eu quero ler aqui, antes de dar a palavra para o meu irmão, é o texto que diz assim: o povo do Senhor será mergulhado naquelas cenas de angústia que a Bíblia chama de o tempo de angústia de Jacó. Uma angústia qual nunca houve. Lito, por favor, fala um pouco a respeito desta angústia, desse tempo de angústia de Jacó. Por que será que Deus usou essa figura, né? Essa imagem de Jacó, da sua angústia, da sua luta com Deus, para que a gente tivesse uma noção do que vai acontecer? Fala um pouco para a gente a esse respeito. Antes de chegar na angústia propriamente dita, é preciso lembrar, como você deu um vislumbre aí, de que toda profecia, inclusive essa de Jacó, do tempo de angústia, ela tem um aspecto triplo em si. Ela é realizada, ela é inaugurada e ela é consumada. Geralmente as profecias são realizadas em Cristo ali, na pessoa de Cristo. E inaugurada em vários momentos que ela acontece, mas ainda não de maneira consumada. E aí, de modo consumativo, no fim mesmo do tempo, que é esse tempo de angústia histórico, né? Nós
podemos não estar vivos nesse tempo final, no último tempo histórico consumativo de angústia, que é o maior de todos, mas nós vamos passar pelo tempo subjetivo, pessoal, todos estamos passando. Né? Uhum. E muitas pessoas passaram também por esse tempo inaugural, né? Mesmo antes de Cristo, a própria angústia de Jacó é um indicativo disso, né? Aí vem Abraão e seus momentos também de angústia, o próprio Moisés, seu momento de angústia, José viveu seu momento de angústia, né? Paulo viveu, João viveu. Na Idade Média, né, os cristãos que foram perseguidos, mortos terrivelmente, também viveram. Agora há pouco, os 6 milhões de judeus que morreram. Imagine aquele povo indo para a Câmara de Gás e tudo mais. Né? Agora, mesmo nesse tempo contemporâneo, né, nós vivemos, nossa família viveu, e o mundo inteiro viveu. A pandemia foi um tempo de angústia inaugural. Né? Mas por que se fala... Né? Os ucranianos, sim, os ucranianos estão vivendo esse tempo de angústia. Né? Então, assim, e até os próprios russos, né? Que o homem lá mandou prender agora mais de 1.000 pessoas que estão questionando, então estão sendo presos porque não concordam com a guerra, os próprios russos, né? Então, mas por que, né, que a referência simbólica é o tempo lá de Jacó? Jacó tem uma história muito interessante, né? Jacó, antes de chegar no Vale de Jaboque, em Peniel, né? O texto de Gênesis 32, verso 30, diz: aquele lugar chamou Jacó de Peniel, porque ali ele viu Deus face a face, e a sua vida foi salva. Então já tem uma dica interessante, né? Que esse encontro com Deus, esse confronto, né? Estar diante de Deus, né? Ele mesmo diz: o que será quando vieres a ter comigo, né? Quando vieres encontrar com o teu Deus. Então esse confronto com Deus é fundamental tê-lo todos os dias, no nosso Vale de Jaboque, em nosso Peniel, que é o nosso lugar de encontro face a face com Deus. Isso exige coragem. É por isso que muita gente não ora. Muita gente já parte para o trabalho, muita gente se aliena, não quer encarar Deus de frente. Porque a oração, a gente vai até o trono, né? E ali a gente abre o coração, e aí a gente conversa com Deus, e a gente confessa pecados. E muitos de nós preferem evitar esse confronto, para não ter que abrir o coração e falar pela vergonha do pecado, né? Então, muitos fogem desse encontro. E Jacó teve essa coragem do encontro face a face com Deus. Então, quando estamos na adoração na igreja, no nosso quarto de oração, mesmo lá na sala 57, em alguns desses momentos de busca do Espírito Santo, né? De abrir o coração para Deus, de estar com Ele, né? Pela fé, face a face, são momentos realmente bem marcantes que tendem a mudar as nossas vidas. Né? E Jacó, antes disso, Ellen White diz que Jacó ele não tinha se convertido ainda. A conversão de Jacó foi no seu momento de angústia. Então, muitos de nós talvez não tenhamos ainda passado pela conversão, apenas nascemos na água. E Jesus falou claramente da necessidade de nascer do fogo, do Espírito Santo. Então, isso não tinha acontecido ainda na vida de Jacó, por mesmo todas as maravilhas que aconteceram, até aquele encontro em Peniel, no Vale de Jaboque, segundo o livro Patriarcas e Profetas, Ellen White afirma, ele ainda não tinha vivido a experiência, e a própria Bíblia, de certa forma, confirma isso. Né? Ellen White também diz que nesse momento, porque ele tinha acabado de receber a notícia que Esaú estava vindo para matá-lo. E Esaú tinha prometido, né? Quando foi enganado por ele, Esaú disse: tirarei a vida, matarei o meu irmão Jacó. E aí a mãe soube disso e preparou tudo para Jacó fugir. E Jacó passou todos aqueles anos longe, e agora voltou, e no caminho ele soube que Esaú não esperou, estava indo se encontrar com ele. Então a ideia dele era
a ideia de morte, né? E ele separa todo mundo, leva todo mundo para além do Vale de Jaboque e fica sozinho. E ali naquele lugar, Ellen White diz que ele estava orando e passou pela mente dele, estar diante da morte é como se diz, passou um filme, né? Quando alguém assalta a gente, quando a gente passa por um grande perigo. Então Jacó, sabendo do perigo que estava, passou um filme na mente dele. E Ellen White diz que foi lembrando os seus pecados e seus erros, né? E a gente não precisa fazer muito esforço para lembrar que coisas foram essas que ele lembrou, né? É provável que ele tenha lembrado do dia que nasceu, né? Porque ali ele recebeu aquele nome, né? De Jacó. Ele é bem provável que ele lembrou da história que todo mundo conhecia, né? Que ele, quando nasceu, segurou os pés do seu irmão, porque ele queria nascer primeiro. Então ele já tentou enganar o irmão, já tentou tomar a primogenitura ao nascer. Então já era uma tendência de Jacó, essa coisa de querer enganar, de ser um embusteiro, né, como diz a palavra, que é o nome dele, né, enganador. Então Jacó deve ter lembrado também daquela história do guisado, né, de como ele enganou também o seu irmão, como ele enganou o pai, tá? Como ele enganou o tio também, porque ele pode até ter usado a desculpa, meu pai enganou, porque o pai também enganou, a mãe também enganava, o avô também enganou. Então, assim, é uma tendência nossa também pensar, né? Nós somos assim, tão ciumentos, possessivos, ou individualistas, ou tendentes para o pecado, promíscuo, e de repente a gente pensa nessa desculpa, né? Meu pai também foi assim, eu puxei ao meu pai. Aqui eu lembro do que o pastor Wagner de vez em quando diz na sala, né? Que todas as tendências hereditárias podem ser cravadas na cruz. Nós não temos que seguir a tendência dos nossos pais. É preciso parar com essa desculpa, né? Deus quer que sejamos realmente diferentes. E Jacó não conseguia ser diferente. Ele seguiu a linha genética. Era um enganador. E ele também deve ter lembrado de coisas boas, né? A mulher que ele tanto amava, né? Viveu ali 21 anos sendo enganado, até que terminou que se mandou, né? E na fuga, primeiro na fuga lá do seu irmão, ele passa por Betel, né? E tem aquele sonho lindo que vê aquela escada, os anjos subindo e descendo, mostrando o cuidado que Deus tinha por ele, mesmo ele ainda não tendo sido verdadeiramente convertido. Então, tudo isso passa pela cabeça dele antes do momento especial de sua angústia, né? Jacó também lembra do momento que ele fugiu de Labão. Labão saiu no encalço dele e saiu para matá-lo, porque levaram os deuses dele, né? Os deuses do lar estavam escondidos ali na cela, em algum lugar ali que estavam as duas esposas, né? Elas esconderam e não deixaram o pai saber. E aí, antes que ele chegasse a Jacó, ele teve um sonho e Deus disse a ele que ele não tocasse em Jacó. Olha só o cuidado de Deus com esse homem, né? E aí, Labão vai embora, desiste de matá-lo, eles fazem as pazes, e logo depois, em Manaim, Jacó consegue enxergar um exército de anjos abrindo o caminho para que ele passasse. Esse mesmo exército tem estado do nosso lado também, em momentos difíceis de nossas vidas. Preciso crer nisso, e talvez seja revelado lá no céu os momentos em que cada um de nós pode ser agraciado por uma legião de anjos que nos protegeram de algum mal. Isso também aconteceu na vida de Jacó. Então, passava pela mente dele as coisas boas e as coisas ruins, né? E aí, nesse exame de consciência, né? O Vale de Jaboque era um lugar perigosíssimo de assaltos, de assassinatos, um lugar escuro, tenebroso,
e ele estava só, imaginando o irmão chegar para matá-lo, quando de repente uma mão é colocada em seu ombro. E ele já se move para lutar, para como se fosse livrar da vida, né? Da morte dele, livrar-se da morte dele. E aí não teve conversa. Eu sempre me impressiono quando eu leio esse relato, porque é difícil entender, mas eu já vi vários comentários bíblicos. E foi assim mesmo. Ele confundiu aquele anjo, o anjo do Senhor, né? Que era o próprio Cristo, que estava ali, e ele começa a luta, né? Então esse anjo, ali numa forma humana, estava lutando, só que Jacó era um guerreiro, Jacó tinha muita força, e ali ele estava protegido e guardado também pela oração que ele fez, pelo recurso que ele usou, ele buscou a Deus em arrependimento, ele queria colocar a vida dele em dias ali, e segundo a verdade, foi ali que ele se converteu verdadeiramente. E aí, gente, no meio da luta, aquele anjo toca com o seu dedo na coxa, e aí tira um nervo da coxa, sabe? E ele sente a dor, e mesmo na dor ele continua lutando. Era um guerreiro. E aí, em determinado momento, o anjo diz para ele, né, que estava amanhecendo, ele precisava ir. E aí Jacó, mesmo ferido, diz para ele que só vai largá-lo se ele o abençoar. Aí Jacó percebeu que não se tratava de Saul, mas de algo sobrenatural, de um ser angélico, de um ser do céu. E aí é que ele não largou mesmo, porque ele sabia que era a resposta à sua oração. E segurou o anjo. E aí teve uma hora que o Senhor faz uma pergunta intrigante para ele. É provável que eu faça a mesma pergunta hoje para todos nós que estamos aqui nesse lugar de adoração. Ele perguntou para Jacó qual é o seu nome. Na verdade, o Senhor sabia o nome de Jacó, não precisava perguntar. Mas o Senhor queria que Jacó passasse pela experiência da humilhação e da vergonha que estava atrelada à verdadeira conversão e à mudança de sua vida. Quando ele olha nos olhos do Senhor e lhe diz o seu nome, um nome que o Senhor já sabia, e quando ele diz o seu nome, ele não diz Jacó, como estamos acostumados aqui no português, mas lá no hebraico, essa palavra Jacó, na verdade, literalmente significava embusteiro, enganador. Então Jacó, nessa hora, teve que baixar a vista, olhando com certo temor para aquele anjo, dizendo: o meu nome é enganador. Meu nome é embusteiro. E aí, o anjo olha para ele e diz: não te chamarás mais enganador nem embusteiro. Teu nome será Israel, o príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e sai vitorioso. O tempo de angústia é um símbolo, é uma ocasião de luta com Deus e com os homens. E lugar do qual nós sairemos vitoriosos se não abandonarmos a fé, se permanecermos firmes nele. Com a nossa fé pequena. Foi a fé pequena de Pedro que o levou a andar sobre as águas. Eu quero aquela fé pequena de Pedro. Bastará para mim continuar firme ao lado de Deus, lutando com toda a garra, lutando com toda a força, lutando com toda a fé, com tudo que eu tenho, com a minha perseverança, com a nossa perseverança. E hoje aqui, e mesmo naquele tempo que enfrentaremos, pode ser que o anjo nos pergunte o nome. Pode ser que nessa noite agora, ele faça a pergunta para vocês, para mim, para todos nós. Qual é o seu nome? E ele espera que nós não respondamos a ele o nosso nome real. Pastor Gondim, Semei, Maria, João, Augusto, Fernanda. Não, ele não quer saber desses nomes. Porque naquele tempo, o nome da pessoa revelava o caráter dela. E o caráter de Jacó era enganador e embusteiro. Desde que nasceu, ele permaneceu com esse caráter. E a minha pergunta agora, talvez seja a mesma pergunta que
o Senhor, se estivesse aqui, faria para nós, por favor, diga-nos o seu nome. E, por favor, que esse nome seja o que o seu caráter tem revelado hoje, agora, nesse momento. Então, talvez alguns tenham que dizer, meu nome é, não devolvo dízimos há muito tempo. Meu nome é, não tenho ido à igreja. Meu nome é, passo a minha vida reclamando. Meu nome é, estou me separando da minha mulher. Meu nome é angústia, tristeza, orgulho, vaidade, presunção. Esse é o meu nome. Por favor, abra seu coração e diga nessa noite o seu nome. Porque estamos vivendo agora também o nosso momento de angústia. Não está fácil viver nesse mundo. Não está fácil estar aqui nessa sala. Muitas ocupações, muito problema, muita dificuldade. Hoje mesmo foi um dia muito difícil para mim. Estou aqui sob pressão. Estou vivendo um momento de angústia. Cada um de nós está aqui pedindo alguma coisa. Cirurgia, pai, mãe, casais se separando. Hoje mesmo uma garota me procurou, ligou para mim. Terrível, terrível, terrível. Coisas terríveis. E isso angustia a gente. E meio a essa angústia, em nosso Peniel aqui, que é essa sala do alto clamor, aqui é o nosso Vale de Jaboque, e aqui o Senhor está me perguntando, e também a cada um de nós, por favor, qual é o seu nome? Qual é o nome que revela o caráter seu nesse momento aqui e agora? E nós precisamos dizer para ele qual é o nosso nome. E provavelmente, com a experiência que estamos vivendo aqui, ele também responda para nós, como respondeu para Jacó, se a nossa resposta for sincera, com angústia de alma, com o coração doído. Ó Senhor, eu vou te dizer o meu nome hoje. E ele vai dizer, não te chamarás mais desses nomes, mas mudarei o teu nome para Israel, aquele que é o príncipe de Deus, que luta com Deus e com os homens, que sai vitorioso. A nossa vitória seja garantida nessa noite, e que os nossos tempos de angústia nos levem a nos aproximar mais de Deus confiantemente, que receberemos, no final de tudo, uma pedrinha com um novo nome, o nome da nossa experiência. O nosso nome vai ser muito parecido com o jeito de viver da gente, com esse novo jeito de ser nascido do Espírito. Essas experiências, Deus vai abarcar, vai aglutinar em um nomezinho que será gravado numa pedrinha branca que nós vamos receber naquele grande dia em que estaremos todos diante da cidade. Ele vai ordenar, antes vai entregar para nós essa pedra e vai dar ordem para os anjos abrirem as portas da cidade santa. Vai nos dizer, entrai pelas portas, o vosso sofrimento acabou. Amém, amém. Glória a Deus. Então, eu entendo que dizer o meu nome para Deus é confessar a Ele o meu pecado, é falar para Ele das minhas principais fraquezas. A Bíblia diz, né, Lito, que devemos confessar os nossos pecados a Deus. Confessai os vossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar e para vos purificar de toda mancha, de todo pecado. Sem confissão e sem arrependimento, não há remissão de pecado. Assim como, da mesma forma, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, que Deus nos abençoe e que a gente se prepare para o tempo de angústia fazendo isso a cada dia, dizendo o nosso nome para Deus a cada dia, para que quando chegar lá pertinho, Ele mude o nosso nome, né? Louvado seja o nome. E nos revista de incorruptibilidade, né? Amém. Que até lá somos corruptíveis, fracos, débeis, doentes, carnais, mas vamos nessa luta, né? E se acaso cairmos, temos um advogado junto ao Pai e temos o Espírito Santo, né, que está intercedendo lá com gemidos inexprimíveis. Então, amém, assumamos nosso nome diante de Deus, permitamos que Ele troque esse nome, nos dê a graça a cada manhã